Ítalo Santos está solto, graças ao Felca. Agradecemos ao Felca por conta disso. O Felca prendeu e soltou ele ao mesmo tempo. Coitado, o Felca... Eu não gosto do Felca, eu vou ser bem sério com vocês. Isso vai dar uma ponte perfeita pro próximo assunto. Porque eu acho o Felca muito falso. Eu acho que o Felca, ele tinha uma persona muito específica na internet. Que era uma persona irônica, extremamente sarcástica e num meta-sarcasmo muito avançado a ponto de que você tava tipo a duas camadas de comédia quando você visualizava as coisas dele, e era uma coisa muito específica. E depois ele ter feito o vídeo da adultização e ter ganhado repercussão, o cara deu um 360 completo na personalidade online dele, mostrando que aquilo não era bem aquela pessoa e sim uma simples persona, uma simples máscara. E quando você tá na internet como um youtuber, o que você mais vende é a sua personalidade, a sua autenticidade. E isso trouxe uma falta de autenticidade muito grande, inclusive o contrato que ele assinou com a Globo foi muito bizarro. E agora, mais coisas estão acontecendo em relação a ele, o que é muito engraçado. O Felca está sendo exposto pela sua ex, na realidade. E é isso que a gente vai estar falando sobre hoje. Porra, mais fofoca, cara. Sim. Meu nome é Dante, eu sou professor de inglês e designer de métodos. E hoje a gente vai estar falando sobre o bendito Felca. Acabei de falar sobre o Felca no vídeo passado. Vou falar sobre o Felca de novo, sim. É um assunto bom demais para não bater nele. O Felca estreou um quadro sobre nós, no Fantástico, na TV Globo, né, que é sobre saúde mental. A partir disso, eu já começo a ter 30 mil questionamentos diferentes. Por que foi confiado um quadro sobre saúde mental para um cara que é um youtuber, para um cara que, inclusive, parecia ser muito depressivo? Não me parece ser a melhor imagem, mas enfim, vamos adentrar um pouquinho mais, vocês vão perceber que o buraco é muito mais baixo. Aqui a gente tem uma postagem, né, um retweet de uma pessoa falando: imagina ver seu ex que era abusivo com você protagonizando um quadro sobre saúde mental em rede nacional. E isso aqui já tá com 6 milhões de visualizações. Mas não é por conta dessa postagem em específico, e sim por conta dessa resposta da Rô Silva. Não preciso nem imaginar. Ele é meu ex, morávamos juntos, acabou com o meu psicológico e hoje foi diagnosticada com autismo nível 2. Na época não sabia ainda, e aqui tem as fotos entre os dois pra meio que provar, né? Eu vou ser bem honesto, vou ser brutalmente honesto com vocês. Eu não botarei minha mão no fogo por nada nesse mundo. Eu não vou dizer que isso aqui é 100% realidade. Eu não vou dizer que talvez essa pessoa esteja larpando utilizando imagens de IA, porque pode ser que seja o caso. Eu não vou confirmar, eu não vou nem desconfirmar, mas a gente vai falar sobre essa situação. Aqui, ó. Aqui tem a reportagem da Metrópolis que pega todas as informações. Em seu desabafo, a jovem identificada como Rô Silva afirma que o influencer é mentiroso, manipulador e vive um personagem diante das câmeras, que é o que eu falei, né? Não tem nada de errado em você fazer um personagem diante das câmeras. A questão do YouTube é que você não vende muito um personagem, e se você vende um personagem, você tem que ter o personagem claramente identificado entre o seu personagem e a sua real persona, porque as pessoas não estão indo assistir por conta da sua persona, eles estão indo assistir por conta de quem que você é, né? Pessoas que têm uma conexão mais forte com o seu próprio público, que nem o Felca, eles vivem da autenticidade. Então, quando você vê a pessoa que tinha só um tipo de imagem singular na internet simplesmente trocar isso, é por isso que tem tanta gente criticando ele hoje em dia, né? E a Rô Silva, ela meio que confirma isso de certa maneira. A jovem usou seu perfil no X para confirmar que namorou o Felca quando tinha apenas 18 anos e que teve seu psicológico destruído pelo famoso. Ele é meu ex, morávamos juntos, acabou com o meu psicológico e hoje foi diagnosticada com autismo nível 2. Diante da repercussão da postagem, Rosilva voltou às redes e deu detalhes do seu relacionamento com Felca. Em seu relato, a jovem afirmou que era manipulada pelo influencer, que fazia jogos psicológicos. O Felca, desde o início até o fim, me manipulava, fazia jogos psicológicos e os conteúdos adultos que consumia me afetavam indiretamente. Isso é. Conselho pros caras é: cuidem com conteúdos adultos. Isso ferra completamente com a sua cabeça e você vai ter anos e anos de danos mentais até você conseguir limpar a sua cabeça completamente dessas porcarias. Então tentem se afastar o máximo possível disso. Isso sim estraga com os seus relacionamentos, e por mais que você não tenha um agora, você vai me agradecer se você manter-se limpo até você ter um relacionamento, porque esse tipo de coisa realmente dificulta. A ex-namorada de Felca fez um longo desabafo dos momentos de tensão que viveu ao lado do youtuber. Eu era apenas uma menina de 18 anos lidando com um homem esperto. Minhas crises eram provocadas por exaustão emocional.
diz Rosilva, que relatou ainda sofrer crises de choro e medo. Muito comum um homem namorar com uma mulher mais nova, então se o cara tinha 22, 23, né, e namorar com 18, isso é normal, eu vejo isso acontecendo muito. Eu mesmo namoro com uma pessoa que é 4 anos mais nova do que eu não vejo problema nisso. Só que quando você namora uma pessoa que é mais nova que você tem autoridade emocional sobre a pessoa. Você tem um certo nível de agência e um certo nível de maturidade que a outra pessoa não tem, e por conta disso você também tem um encargo de responsabilidade maior, de não acabar ferrando com a pessoa e não acabar piorando a situação dela se ela já tá um pouco instável. Na última vez que tive crise, onde eu chorava e sentia medo, ele, junto dos seus pais, disse que iria me levar para tomar açaí e me colocou na rua. Não houve um término, falaram que era temporário. Enquanto isso, ele continuava me manipulando para ir vê-lo. Eu não vou comprar o lado dela 100%, eu não vou dizer que tudo isso aqui é verdade, porque pode muito bem ser que isso aqui é um LARP, pode muito bem ser que ela tá mentindo, ou falando o lado dela, e o lado dela obviamente é enviesado, porque ela é uma ex, ela pode estar querendo se vingar do cara agora que ele tá famoso, né? Afinal de contas, ela podia muito bem não ter comentado sobre o assunto, né? Mas eu achei muito estranho essa parte que cita que tava. O Felca tava junto dos seus pais pra resolver um problema conjugal de relacionamento entre eles, mostrando que talvez o Felca também não é a pessoa mais madura do mundo. Mas o Felca tá mostrando uma personalidade muito estranha, e eu acho que isso aqui ajuda a sedimentar a ideia que as pessoas têm sobre a personalidade estranha dele. A designer de moda ainda afirma que foi traída pelo Felca. Caraca, eu não sabia disso. No meio desse caos todo, ele diz ter fobia social, pegou o carro e foi pra outra cidade gravar com Orochi. Um dia simplesmente sumiu e pareceu namorando outra menina, que também conheceu no Tinder assim como eu. Caraca, meu irmão, se isso é verdade, se a maneira com que ela colocou aqui tá 100% lúdica, que não tem nenhum tipo de fantasiação, meio bizarro você deixar uma guria de molho, falar que não, a gente vai, não vai, e ficar mexendo com a cabeça da pessoa e do nada voltar com outra guria. É impressionante, cara. Assim, é um nível de babaquice acima do aceitável, pra ser bem honesto. Consigo muito bem ver isso sendo um problema de garoto irresponsável, consigo. Porque nas entrelinhas deu pra ver que eles meio que terminaram e ela não pegou a ideia, ela não pegou a dica que eles realmente haviam terminado, e provavelmente na cabeça do Felca, a gente terminou. Apesar de que eles não realmente terminaram, a guria tá certa. Mas na cabeça dele, tipo, eu já fiz o suficiente por essa guria, eu terminei com ela, eu tentei fazer da melhor maneira, agora eu vou prosseguir com as coisas. Isso não é uma coisa muito cavalheira, digamos assim, de se fazer. Babaca pra caralho, vamos admitir. E vocês estão vendo que eu tô tentando ser o mais justo possível com o Felco aqui, mas é difícil pra caralho, meu irmão. Foram coisas pesadas que, por mais que o tempo passe, ficam marcadas. Eu já fui parar no hospital algumas vezes, o que quis dizer no post que comentei aqui. Hoje, esse é o exemplo de saúde mental no nosso país. Acredita que ele tenha mudado? Não, pois ele continua mentindo e vivendo o personagem, tudo arquitetado, pensado e planejado. Cara, isso aqui conforma perfeitamente com o que eu tava pensando e eu tava falando também. Porque não parece que ele tá vivendo novamente o Felca, a pessoa por trás do Felipe, né? Não parece também essa nova persona que ele tá fazendo pra fazer a série dele de saúde mental. Parece que é novamente mais uma persona, novamente, parece arquitetado, parece planejado, e é por isso que quando você olha pra esses vídeos, quando você olha pra esse negócio, ele soa como um garoto de teatro que se sente importante demais. E eu digo isso porque eu já fiz teatro por um ano e eu tive que aguentar um garoto que se achava o demais, o Bambambam, e ele era idêntico a isso. Ele era idêntico a isso. Nada que seja o fim do mundo, eu só queria realmente comentar sobre isso porque esse é o cara que tá vendendo uma série sobre saúde mental na internet. Esse é o tipo de indivíduo que a Globo tá pegando, e isso soa muito estranho. Eu entendo as pessoas que estão fazendo teoria da conspiração, falando que não, porque isso já estava tudo planejado por debaixo dos panos. Talvez ele tinha uma conexão outra na Globo, talvez já tinha isso pré-planejado. Não sei. Duvido muito que esse seja o caso. Mas eu entendo quando as pessoas falam dessa teoria da conspiração como se fosse verdade, porque, cara, toda a história dele soa muito falsa, entende? Soa muito falsa. Mas quando você liga os pontos, não parece uma teoria da conspiração, parece que as coisas simplesmente aconteceram e esse cara foi tomando qualquer uma oportunidade que apareceu e ele foi se adaptando pra qualquer uma oportunidade. O que pode se parecer muito bom, mas ao mesmo tempo, esse cara parece ser muito falso e muito perigoso.
Eu não sei como é que tá a situação dele na internet agora, como é que tá a visão dele na internet em questão de números, mas seria interessante dar uma olhada aqui, ver se ele tá crescendo ou se ele tá diminuindo. Cara, vou ser bem sincero, isso aqui é estranho, tá? Não ter crescimento em inscritos. Eu sei que talvez ele tenha outro canal. Não, ele tá perdendo, ó. Ele tá caindo em popularidade. Eu acho que ele provavelmente não tá postando muito conteúdo, tá? Porque se ele estivesse, ele teria mais picos de visualização aqui. E eu acho que teria mais pessoas se desinscrevendo. Porque quando uma pessoa tá sofrendo muito hate, o que é certo de se fazer é não postar nada e ficar quieto por um tempo. Por quê? Porque toda vez que você posta, as pessoas vão ver sua postagem e vão se lembrar de que elas têm que se desinscrever do seu canal, certo? Então, ele tá perdendo visualização também.